Tá carregando aqui, legal. Deve estar para aparecer. Tá joia? Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse evento aqui. Esse evento está sendo aí propiciado pelo CAMA e também pela disciplina de CREA, Legislação Ambiental e Mineral. E hoje a gente tem a presença aqui do professor Eusébio Belli, né? Depois ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a formação dele, não vou me atrever aqui. E o tema de hoje é o CREA e a engenharia ambiental. Acho importante a gente trazer esse tipo de discussão, porque a gente está aqui no meio de uma graduação, né, onde a gente está passando um momento que a gente está formando o nosso caráter profissional, mas muito focado na parte técnica. E aí a gente sempre coloca esses temas, o interesse desses temas, mostrando lá na frente algumas posições profissionais que muitas vezes, em muitas universidades, a gente não está olhando quando a gente está estudando de maneira muito técnica. Então, espero que vocês aproveitem, né, agora que isso faça o crescimento e a visão do futuro profissional de vocês, que contribua para o amadurecimento de cada um. Então, eu peço aí que cada um de vocês aproveite, preste muita atenção. A gente vai pedir para que o professor apresente, né, as ideias que ele está colocando e depois, ao final, a gente vai fazer uma rodada de perguntas aí, né, professor? Como a gente discutiu mais cedo, fica um pouquinho mais dinâmico. Então, pessoal, anota aí, durante a própria apresentação, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, para não esquecer depois, e ao final aí da apresentação a gente vai fazendo na sequência aí as perguntas. Tá joia? Então, eu gostaria, então, em primeiro lugar, né, antes de tudo, agradecer a disponibilidade aqui, a presença do professor Eusébio Belli, que está contribuindo com a gente aqui, e vou passar a palavra para ele agora, para a sua apresentação. Seja bem-vindo, professor, boa noite. Obrigado, professor Israel. Boa noite a todos. É com enorme satisfação que eu aceito o convite aí de vocês. Quando precisarem, estamos à disposição. É um prazer. Então, sou engenheiro ambiental também, professor universitário, aqui em Espírito Santo do Pinhal, no curso aqui do Espírito Santo do Pinhal, formado aqui, professor aqui também, e tive uma experiência de 6 anos dentro do CREA, dentro do sistema CONFEA-CREA, aí como conselheiro, representando a instituição de ensino aqui, Unipinhal, na qual sou docente. Então, a gente, o CREA, né, é formado por profissionais e uma dessas formas de acesso ao CREA é através de uma instituição de ensino ou então através de uma associação, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ou através de uma outra representatividade, que é o sindicato. Bom, e aí eu trouxe nessa relação, qual que é a relação nossa, enquanto engenheiro ambiental, e o sistema CONFEA-CREA, ou com o CREA, como é mais comum a gente entender, né? Então, a gente estava falando agora há pouco, né? Aqui, sou aí formado em Pinhal, fiz mestrado aqui aí na Unifal, na escola de vocês aí, na nossa escola, terminei meu mestrado em 2014, na mesma época em que eu já era conselheiro, comecei o mestrado quando comecei a ser conselheiro do CREA. Aí fiquei por mais, são triênios, né? Fiquei um triênio de 2012 a 14, 15 a 17, e agora retorno de novo. Então, pela escola, voltei a ser conselheiro do CREA aqui no estado de São Paulo. Em 2017, tive uma experiência bastante gratificante, que eu me tornei, enquanto engenheiro ambiental, um coordenador de Câmara de Engenharia Civil, que é onde a gente está inserido, enquanto engenheiro ambiental, a gente está inserido dentro de uma modalidade, né, da engenharia civil. E também faço meus projetinhos e trabalhos como engenheiro ambiental autônomo. Bom, para a gente contextualizar essa história toda, né, por que do CREA, por que engenharia no CREA, né, engenheiros no CREA, a gente tem aí que todo mundo é livre, né, para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, né, desde que a gente consiga atender as qualificações profissionais que uma outra lei estabelecer. Então, a Constituição fala para a gente, ó, você pode trabalhar,
é livre o exercício da profissão, do trabalho, né, ou de um ofício. O que ocorre é que algumas profissões são regulamentadas. Então, aqui vocês têm aí imagens de diversas atividades profissionais, né, algumas delas da engenharia, o aeronáutico, o médico, o enfermeiro, o gari. Uma boa parte disso, né, a sociedade entende que tem que ser regulamentado, que não pode ser uma profissão que fique sem ser fiscalizada, sem ser tutorada ou sem ter um grupo que responda por ela, né? Então, algumas atividades profissionais, aquelas que necessitam de capacitação, outras ainda com a necessidade de uma habilitação, né? E aquelas que envolvam algum risco ou que tragam risco para a sociedade, essas acabam sendo regulamentadas. E a gente tem, né? Por que tem que ter o CONFEA e o CREA? Porque, em função de todas as profissões que a gente tem dentro do nosso Cadastro Brasileiro de Ocupações, a gente tem lá 2.174 dados de 2012, eu não achei dados mais atuais sobre isso, mas apenas 68 delas são regulamentadas. Aí entra o advogado, o administrador, o dentista, né, o pessoal da odontologia, as enfermeiras, enfermeiros, psicólogos, médicos, né, uma infinidade aí, infinidade. Dentro dessas, a gente tem algumas que são regulamentadas. Técnicos, né, que se regulamentaram de outra forma, saindo do CREA. Isso tudo porque a sociedade entende, né, que esses profissionais são profissionais que, no exercer a sua profissão, eles podem trazer um risco para a sociedade se não for bem exercida, se não for habilitado e capacitado para isso, né? Então, surgiu para a gente, como engenheiros, o CREA. Então, surgiu uma lei federal, lá em 1966, que acharam por bem que a gente devesse ser regulamentado, seguir uma lei para poder trabalhar. E dentro disso tudo, a gente tem uma grande quantidade de profissões que são regulamentadas por essa lei 5.194/66. O CREA foi criado praticamente na época de Getúlio Vargas, quando o filho dele estudava na Exalc, na Faculdade de Agronomia da Exalc, né, a USP hoje, e lá surgiu em 1933, através de um decreto, a regulamentação da profissão do engenheiro agrônomo. E desde então veio se trabalhando. Em 1966, a gente juntou várias outras profissões, junto com os agrônomos, uma historinha nesse sentido, em que o filho do presidente Vargas, à época, foi o que liderou esse movimento de regulamentar a profissão dos engenheiros, começando lá atrás. E surgiu aí essa lei, que a gente segue até hoje como sendo a lei que regulamenta a nossa profissão enquanto engenheiro, qualquer modalidade da engenharia. E o que é esse CONFEA, né? O que é o CREA? É um órgão, né, do governo de representação da sociedade civil. Ou seja, o governo fala assim, eu crio, regulamento a profissão e vocês, enquanto profissionais, é que vão cuidar disso tudo. Vocês vão cuidar do sistema que vocês vão ser, pelo qual vocês são regulamentados. E, de uma forma bem geral, né, a gente pode dizer assim que o CONFEA, o CREA, na verdade, né, o CONFEA é um órgão de instância máxima, mas o CREA estadual de cada estado, ele tem o principal papel de proteger e resguardar a sociedade contra o risco de mau exercício profissional ou então de executar por leigo. Então, a gente tem aí, a principal função é fiscalizar, é um órgão regulador e fiscalizador. Regulador porque ele cria digamos aí, as leis, né, resoluções que vão nortear o trabalho de fiscalização, e ele só faz isso, fiscaliza o exercício e a atividade profissional. A forma pela qual ele fiscaliza, né, são aqueles fiscais que estão pela rua, ou através de regulamentação, né, para os profissionais. Então, a gente fala assim, mas se eu sou engenheiro, por que eu preciso ser fiscalizado? Bom, na verdade, não está fiscalizando o engenheiro, sim a atividade dele, que pode ser executada também por leigo. Então, empresas de engenharia, outros profissionais que desempenharem essas funções que são dos engenheiros, né, das modalidades diversas da engenharia, esse órgão é o que vai fiscalizar. E multa, existem multas, existem autuações para essas situações. E essa lei fala, né, lá no seu artigo 55, que todos os profissionais que são habilitados na forma estabelecida por essa lei é que poderão exercer a profissão.
após o registro no Conselho Regional, na jurisdição que você tem para desenvolver a sua atividade. Então, se você mora em Minas, você vai procurar o Conselho em Minas Gerais. Se você mora, não, se você for trabalhar em Minas, o primeiro registro seu vai ser em Minas. Então, não basta apenas você se qualificar na escola. Você precisa mostrar para o Conselho que você existe. Olha, eu vou começar a trabalhar. Me formei, vou trabalhar. Agora eu posso ser fiscalizado, porque agora eu estou regular. Então, ele é uma forma aí de uma certa forma, proteger, né? Sociedade através da fiscalização, principalmente contra os leigos. Mas aí surgem, né, várias dúvidas. Ah, mas tem uma associação lá que ela fala que ela me ajuda enquanto profissional. Ela me faz a valorização profissional. O que a associação tem a ver com CREA, né? O que o sindicato de engenheiros tem a ver com CREA? O que é o conselho profissional? Então, a gente tem dentro do conselho essas três vertentes que eu comecei falando para vocês. Eu represento a instituição de ensino dentro do CREA São Paulo, que forma o conselho através de uma associação, de sindicato, uma escola, mandam representantes lá para que esses representantes possam ajudar nesse papel de fiscalização, digamos assim, e também de trabalhar, não digo trabalhar, mas de representar o profissional dentro do conselho. Então, a gente tem a situação, mistura tudo, né? O que é conselho, o que é sindicato, o que é associação e qual o papel de cada um desses, né? A associação, como a gente fala, ela sempre busca valorizar o profissional. O conselho não vai te valorizar, o conselho vai te fiscalizar. Não a você, mas o exercício profissional e, indiretamente, o profissional, né? Então, ele fiscaliza. Ah, como que ele fiscaliza? Olha, fazendo tudo, se o profissional faz tudo certinho, se ele não exorbita as atribuições dele, ou seja, se ele não faz além daquilo que ele pode fazer enquanto determinada engenharia. O cara é engenheiro ambiental, mas está trabalhando com, digamos aí, projeto arquitetônico. Não vai poder. Ele é engenheiro ambiental, não é engenheiro civil, não é arquiteto. Já o sindicato tem uma outra finalidade, né? Ele defende os interesses trabalhistas. Então, a gente tem na mídia esses dias, não sei se vocês acompanham aí, uma medida provisória, não sei se já se transformou lei isso ou não, em que acabaram com o piso salarial. Então, existe uma lei do piso salarial que afeta médicos veterinários, outras profissões e também os engenheiros. Essa lei foi, digamos assim, revogada, diz que não existe mais o piso salarial. Então, quem que vai brigar por isso? Olha, de uma forma direta, né, é o sindicato quem defende disso. O conselho vai fazer o quê com isso? Olha, o conselho pode até palpitar, mas não é o papel do conselho essas questões de interesse trabalhistas com outras entidades, né, com empresas e o engenheiro, e associação também não muito. Então, o que a associação faz? Valorização profissional. Ela representa o profissional na sociedade. Sindicato defende os interesses trabalhistas. E o CREA fiscaliza o exercício profissional. Se você falar assim, eu acho que a empresa não está pagando o salário correto para mim, você não vai recorrer ao conselho. O conselho não vai poder falar nada sobre esse assunto, não vai poder chegar na empresa, nem multar a empresa ele pode, porque isso não é exercício. É um contrato que você tem com a empresa. Quem vai te representar é a associação ou o sindicato nessa situação, apesar da proximidade em cada um deles, né? E nesse contexto, associações, quando eu comecei no CREA em 2012, a gente não tinha nenhuma associação de engenheiro ambiental. Na verdade, quando eu comecei com o CREA em 2012, sendo conselheiro lá, não existia nenhuma associação, se não me engano, uma única associação em Tocantins, que representava engenheiros ambientais, e foi formado para engenheiros ambientais. Aí, em 2014, a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas e formar a Associação Paulista de Engenheiros Ambientais. Nesse mesmo tempo, formou aqui em Minas outras associações e hoje somos, no Brasil, 35 associações de engenharia ambiental em diversos estados. Praticamente em todos os estados, agora a gente tem pelo menos uma associação de engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista e ambiental. E com isso a gente criou aí uma Federação Nacional de Entidades de Engenharia Ambiental e Sanitária, que é a FINEAS. A FINEAS hoje é um grande colegiado das associações, ela é uma representação nacional para as associações.
Então, a gente caminhou bastante, e digo para vocês que a engenharia ambiental, apesar de ter aí 20 anos de existência no Brasil, né, 20 e poucos anos, acho que a primeira turma é de 98 em Tocantins, mas a gente está aí com um bebezinho ainda, né, frente às outras engenharias, e conseguimos nos organizar bem nesse período aí de engenharia ambiental. A gente tem também os sindicatos, né, cada estado do Brasil, a exemplo do CREA, aí tem um sindicato de engenheiros, né, no Brasil como um todo é SENGE, aí SENGE Minas, SENGE Espírito Santo, SENGE Bahia. No estado de São Paulo, a gente tem uma sigla um pouco diferente, que é o CESP. Acabou mudando um pouquinho essa sigla aí, mas, de uma forma geral, no Brasil, sindicatos para engenheiros geralmente são o SENGE para cada estado. Bom, então a gente definiu, né? Tem 3 aí entidades, né? Que cada uma com seu papel. A associação valoriza, sindicato defende interesses trabalhistas e o CREA fiscaliza. O cara fala assim, mas o CREA não vê plano de saúde para mim? Não vê plano de saúde para você. Mas eu pago o CREA e tem o quê? Não tem nada, você paga para ele fiscalizar, para ele ajudar a sociedade, para ele fiscalizar o leigo, para ele fiscalizar o profissional e as atividades profissionais, na verdade, né? Então, o CREA só tem essa função dentro da sociedade, é de regulamentar a profissão, a partir da lei, né? Você criar resoluções que ajudem essa regulamentação, e fiscalização para atingir, né, os interesses sociais, para não deixar a sociedade desamparada do leigo, para que todas as pessoas que forem trabalhar com a engenharia ou o grupo da área técnica, aí, que ele seja fiscalizado por esse conselho. Então, criou a Lei 5.194 de 66, e o governo falou assim, se vire, junte vocês aí e montem o sistema. Aí montou o sistema CONFEA. O CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele é o órgão legislador. Os CREAs são órgãos que são executores dessas legislações. Então, CREAs não criam legislações. Quem cria agora é o CONFEA, que é o órgão máximo, ele é legislador e também ele é instância de recurso. Ele é o último recurso com relação aí às atividades profissionais, quando couber recurso. Ele é a última instância de recurso. Então, a gente tem um CREA para cada estado, né? Cada entidade, cada estado da federação aí tem um CREA, que são chamados de regionais. Antigamente, muito tempo atrás, até antes de eu ser engenheiro, bem para trás do século passado, logo depois que criou o CREA, a gente tinha regionais, como é o Conselho de Química. Depois não, passou a ser estadual. Para cada estado e mais o Distrito Federal, a gente tem um CREA, tá? Que vai fiscalizar a atividade profissional na sua jurisdição. O CREA aqui, esse slide, eu não encontrei eu comecei a procurar semana passada, mas não encontrei uma atualização. Aqui a gente fala de 1.200.000 e poucos mil profissionais e 312 títulos. Na verdade, isso era antes da saída dos técnicos. Então, os técnicos de grau médio saíram, eles conseguiram regulamentar a própria profissão, eles têm um conselho deles agora. Então, tem o conselho dos técnicos, como é que se chama? Técnicos agropecuários, e tem o conselho dos técnicos industriais. Acabaram formando 2 conselhos, separaram entre eles aí por atividades afins, né? E tem agora o conselho próprio. Então, os técnicos saíram desse número de 1.213.976 mil profissionais aqui, diminuindo um pouquinho. Diminuiu também o número de títulos, mas chama atenção que dentro do CREA tem 312 títulos profissionais. Digamos aí que saíram 100 títulos, 150 títulos de técnicos. Ainda sobra aí, está perto de 200 títulos profissionais. Imagine a confusão que isso dá quando a gente fala de atribuição e sombreamento. Aquilo que eu posso fazer como engenheiro ambiental, o que o engenheiro civil pode fazer, o que o engenheiro agrônomo pode fazer, o que o engenheiro químico pode fazer, o que o tecnólogo pode fazer na área ambiental. Se a gente tem tanto título assim dentro de um conselho. Se a gente pegar o conselho de odontologia, só tem lá dentro dentista. Conselho de medicina, só médicos. Os advogados têm ordem, né? Não tem conselho, eles criaram ordem. A ordem dos advogados só tem advogado. Agora, nós, enquanto CREA, profissionais que são regulamentados pelo CREA, a gente tem os engenheiros agrônomos, todas as outras modalidades de engenharia, os tecnólogos,
o pessoal de geologia, de Minas, que está ali bem próximo, engenharia de Minas e geólogos, né? Entre engenheiro de Minas e geólogo já tem uma certa disputa e sombreamento. Então, isso tudo, com essa grande quantidade de títulos profissionais, traz assim, eu enxergo até como um problema para o Conselho, né, que é essa dificuldade de relação entre os engenheiros, entre a própria área técnica, né, o que cada um pode fazer. Então, é um conselho muito grande. Se a gente pegar aí 312 títulos profissionais, mesmo que considerando os técnicos aí, isso tudo é uma briga, né, para a gente poder definir o que cada um vai fazer no mercado, ou o que cada um pode fazer, né? Lógico, você vai fazer aquilo que você aprendeu a fazer, aquilo que você se habilitou, mas acaba criando aí essas dificuldades, né, de relacionamento entre os profissionais. Então, a gente tem aqui dentro do sistema Confea-CREA, se a gente juntar, né, as diferentes tribos aí, a gente tem os meteorologistas, geógrafos, cartógrafos, geólogos, tecnólogos e engenheiros. E saíram os técnicos. Então, formações distintas, muito próximas, sendo área técnica, né, mas, ao mesmo tempo, criando grupos específicos. Né? Na engenharia, no Confea, agora, a gente tem dois grandes grupos, que é o grupo Agronomia e o grupo Engenharia. Antes eram três. Antes de 2012, era Arquitetura, Engenharia e Agronomia. Então, os arquitetos também acabaram criando o próprio conselho, né, o CAL, e saíram. Mas a gente ainda tem um grupo bem grande de profissionais, aí a gente fica perto disso mesmo que os técnicos tenham saído, a gente tem aí registrados perto de 1 milhão de profissionais registrados no sistema Confea-CREA. Bom, como que funciona, né, um CREA? Como a gente tem essas diferentes tribos, a gente cria dentro do conselho, é criado também esses grupos, né, essa afinidade por grupos. Então, a gente tem, esse aqui é um exemplo do CREA São Paulo, mas que fica bem parecido com outros CREAs de outros estados. Né? Então, tem uma Câmara especializada de agronomia, de engenharia civil, de agrimensura, de elétrica, mecânica, metalúrgica, química, segurança do trabalho e engenharia de Minas. Essas são as do CREA São Paulo. Alguns CREAs têm engenharia civil e agrimensura junto. Outros CREAs têm engenharia mecânica e engenharia elétrica junto, porque o número de profissionais é menor. Então, acaba diminuindo o número de câmaras também, porque senão você não consegue montar uma câmara. E a gente pergunta, mas por que não tem uma câmara de engenharia ambiental? Isso que eu disse agora, né? A gente não tem ainda a câmara de engenharia ambiental, porque a gente, na verdade, não tem profissionais que consigam formar essa representatividade dentro do conselho. A gente precisa, para montar uma câmara especializada, dentro de um CREA, de pelo menos 3 a 5 vagas permanentes, que todo ano, cada terço, cada 3 anos, entre lá 5 engenheiros ambientais para formar essa câmara especializada de engenharia ambiental, para defender aí os engenheiros ambientais. Mas hoje, a engenharia ambiental é uma engenharia como é a engenharia sanitária, como são os tecnólogos em construção civil, os tecnólogos em saneamento, tecnólogos em processos, né, eles acabam ficando dentro da modalidade da engenharia civil. Então, o engenheiro ambiental, no Brasil como um todo, se ele conseguir uma vaga para ir para o CREA, ele vai cair dentro da Câmara de Engenharia Civil. Tá? E como é que compõe o CREA? Né? O CREA é composto, aí, quem são essas pessoas? Né? Como eu disse para vocês lá no começo, são os próprios profissionais que vão entrar através de um sindicato, através de uma escola de ensino, ou então através de uma associação, que são reconhecidas pelo sistema Confea-CREA, que são cadastradas no sistema Confea-CREA. Então, associação de engenheiros, sindicato de engenheiros, escolas de engenharia, são as pessoas que vão formar o plenário, onde as coisas são decididas dentro do CREA. E, lógico, tem os colaboradores, né, que são os funcionários do CREA, que, por ser um órgão de serviço público, são colaboradores concursados, que trabalham concursados aí como profissionais, né? Muitas vezes são profissionais da engenharia ou não são da engenharia, né? São profissionais concursados que passam a fazer parte do quadro de pessoal dos CREAs, né? E do Confea também. Mas, de grosso modo, esse grupo de pessoas que entram através de associações, sindicatos e escolas é que decidem as coisas no CREA. E tem um mandato de 3 anos, todo ano renova um terço.
Então, a gente tem lá eu entrei agora em 2021, pelo mandato eu saio em 2023, fico 3 anos lá, e a cada ano vai renovando, chama-se terço, para que isso aí seja oxigenado, para que não fique as mesmas pessoas sempre, né? Mas mesmo assim há uma certa dificuldade de oxigenar, porque a exemplo, né, eu fiquei lá 2 mandatos, 2012 até 2017, depois eu fiquei 3 anos sem ir, foi outra pessoa da escola que foi, e agora em 2020 chamaram lá de novo alguém para ir, não tinha quem fosse para o CREA, não tinha profissional disponível a ir, porque tem essa distância, se locomover até a capital, geralmente tem que participar de 2 ou 3 reuniões por mês, né? Então tem esse deslocamento, atrapalha o trabalho e tudo mais. Então acaba sendo difícil muitas vezes compor com pessoas novas esse terço que a gente fala, né, essa renovação. Bom, e a gente já entendeu, né, o que é o CREA, quem que são as pessoas do CREA, né? Tá tranquilo, agora já espero que tenha passado para vocês essa parte de o que é o CREA, né, como que ele funciona e o que ele faz. E tem aquela situação, né, já que o CREA fiscaliza, a gente tem que uma profissão, essa profissão, como eu disse para vocês lá no começo pela Constituição Federal, é livre exercício. Mas quando tiver uma profissão regulamentada, uma lei que regulamenta uma profissão, a gente vai ter que se habilitar profissionalmente, né? Vai ter que aprender a exercer essa profissão através de uma escola, de uma academia, para depois exercer a atividade profissional. E aí a gente é fiscalizado, né? Então a gente tem que se habilitar, né? Para que a gente vou aprender, eu aprendi, vou trabalhar, minha profissão oferece risco para a sociedade, eu tenho que ser regulamentado, vou seguir essa questão da habilitação profissional, né? E vocês que o digam aí, né? A gente tem essa situação, a gente vê bastante quando a gente entra em grupos de engenharia, principalmente de estudantes, né? Na engenharia a gente precisa só de beleza e paciência, né? Se você passar, beleza, se não, paciência, tenta de novo. A gente vê a evasão dos cursos aí, né? Ela acontece logo de início quando a gente começa aí com as áreas básicas da engenharia, que são bastante cálculo, né? Qualquer que seja a engenharia, passou por essa fase e depois a gente fala, agora está fácil, mas para passar por ela, né? Acaba sendo um pouquinho mais penoso e trabalhoso, mas vale a pena. Então, a gente habilita, né? Aqui, de uma forma geral, como é que funciona a situação para o engenheiro ambiental, até mesmo para as outras engenharias ou tecnólogos, né? A gente faz uma habilitação através de uma instituição de ensino, né? Como se eu fosse tirar carta. Vou fazer a graduação. Pro CREA, isso é uma capacitação técnico-científica, que vai de 4 a 5, alguns cursos com 6 anos, né, de engenharia. Então, você tem do vestibular até a sua formatura aí de 4, 5 ou 6 anos regulares, né, para você chegar no dia da formatura e praticamente junto com a formatura você tem o período de habilitação, tá? Você vai se habilitar através de um conselho profissional. É como a gente conseguir a CNH, né, a carteira de habilitação para a gente dirigir, né? A gente tem lá um cursinho para fazer a habilitação. Aqui não é um cursinho, é um belo de um curso, né, de tecnologia que você tem que fazer dentro da engenharia, para, junto com a formatura, praticamente você está habilitado por um conselho profissional, é ele quem vai te habilitar a trabalhar através de uma regulamentação, um registro, vai expedir para você uma carteira. A partir desse registro, você já passa a ser possível de ser fiscalizado. Você tem que seguir essa legislação profissional, tem que conhecer a legislação profissional, tem que conhecer qual que é o código de ética profissional ao qual você vai estar vinculado, né? E essa sua vida profissional, depois de habilitado, ela dura décadas. E esse acúmulo de experiência, né, a gente fala, a faculdade ensina, mas a vida ensina um pouco mais, né, principalmente a vida profissional acaba te ajudando, esse aprendizado. E a gente fala que hoje a gente tem que ter uma educação continuada, né, um aprendizado continuado, não dá mais para ficar parado, vocês que o digam aí, né, que nasceram nessa época de transformações tecnológicas muito grande. Então, a gente vai trabalhar por décadas, acumular experiência, e o CREA fala assim para você, olha, cada trabalho que você fizer, você pode criar um acervo técnico. Ah, eu fiz um trabalho de recuperação de área degradada, vou lá no CREA e falo, olha, CREA, eu emiti a RT, agora me dá aí o acervo. Para que serve esse acervo? Esse acervo é um quesito a mais para um currículo seu, ou então para você participar
de empresas que vão trabalhar com licitação, né? Ela precisa mostrar que o quadro técnico da empresa é capaz de fazer, né? E essa formação de acervo técnico, quem pode fornecer para você o acervo técnico é só o conselho profissional, só o CREA. Então, é uma forma aí de você mostrar no seu currículo aquilo que você já faz, certificado pelo seu, não digamos ordem de classe, não órgão que seja, e não uma entidade de classe, né? Porque entidade de classe no nosso caso, é a associação, mas o próprio conselho profissional fala, esse cara sabe fazer, esse cara é bom, ele tirou a RT, fez certinho o serviço, estou dando aqui um atestado que ele é bom. Aí o que a gente tem? Olha, você vai receber uma carteirinha com o título profissional de acordo com o projeto pedagógico da sua escola. Então, você vai ser um engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista e ambiental. Muitas vezes a pessoa se forma em alguns cursos que tem um título acadêmico e o título profissional é diferente. Tá? Então, a gente tem aqui na minha escola, por exemplo, engenharia mecatrônica, mas não existe esse título profissional no CREA. A carteirinha dele vai sair como engenheiro de automação e controle. Tá? Então, o curso dele é um curso que, analisando o projeto pedagógico do curso que a escola envia para o CREA, né, ele vai falar, não, esse aqui é um engenheiro de automação e controle, porque não existe esse termo mecatrônica. Vai aparecer no diploma do cara, mas a carteirinha profissional dele vai vir com esse nome, porque não existe esse título. Alguns cursos de engenharia ambiental, o MEC, uma certa época, ele colocou engenharia ambiental e sanitária. E muitos diplomas saíram assim por um período. Só que chegou lá no CREA, e o CREA falou assim, não tem esse título profissional. O CONFEA não baixou legislação para esse título profissional de engenheiro ambiental e sanitarista. Mas tem no CREA, engenheiro sanitarista e ambiental. Então, observando aí o projeto pedagógico da escola, se fosse adequado, o engenheiro sairia de lá como sanitarista e ambiental, ou somente engenheiro ambiental. Mas não teria engenheiro ambiental e sanitarista, ainda não tem. Tá? Então, o título profissional pode ser diferente aliás, o título acadêmico pode ser diferente depois, quando o cara se torna profissional. O título dele pode mudar, não vai ser o título que está no diploma. Na grande maioria das vezes, fica o que está no diploma. Bom, e aí a lei nossa, né, 5.194, ela fala também o que os engenheiros podem, quais são as atividades do engenheiro, o que ele vai trabalhar, onde ele pode trabalhar, né, sendo engenheiro. Então, ele colocou aqui que as atividades e atribuições profissionais, atividade e atribuição profissional é aquilo que você vai fazer, né? Atribuição profissional é aquilo que você está legalmente habilitado a fazer, e as atividades é aquilo que você desempenha em função dessas atribuições. Então, ele falou que o engenheiro, na época o arquiteto e o engenheiro agrônomo, ele pode desempenhar cargos e funções, sendo entidades estatais, paraestatais, autárquicas, economia mista e privada, ou seja, órgãos do governo ou iniciativa privada, né? O engenheiro pode planejar, projetar regiões, zonas, cidades, obras, estrutura, transporte, explorações de recursos naturais, desenvolvimento de produção industrial e agropecuária, pode trabalhar com estudos, projetos, análises, avaliações, vistoria, perícia, pareceres, divulgação técnica, ensino, pesquisa, experimentação, ensaio, né? O CREA cobrava há um certo tempo atrás que os professores da área técnica deveriam ter CREA, tá? Pode fiscalizar obras e serviço técnico, direção de obras e serviços, executar obras e serviços, produção técnica especializada, industrial e agropecuária. Ou seja, esses itens aí, nesses 8 itens, a grosso modo, a lei fala que qualquer engenheiro pode realizar. Tá? Então, sendo engenheiro, ele pode realizar essas atividades. Aí, em 1973, o CONFEA baixou uma resolução que mostrava aí quais seriam as atividades, né, para esse grupo de engenharia ou agronomia, e também, na época, para os arquitetos, né? Então, são 18 atividades que melhoram a explicação daquele artigo 7º da lei. Então, a 218 veio para falar assim, olha, os engenheiros vão ter 18 atividades que são consideradas atividades técnicas. Essas atividades não podem ser feitas por leigos. Tá? Então, começou lá na atividade 1, supervisão, coordenação, orientação, estudo de viabilidade, assistência, direção de obras, serviços, vistoria, perícia, avaliação, desempenho de carga e função técnica, ensino, pesquisa, elaboração de orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, execução de obra, fiscalização, produção, condução de trabalho técnico, instalar,
conduzir equipe de instalação, operação e manutenção de equipamento, instalação e execução de desenho técnico. Essas 18 atividades podem ser atribuídas ao grupo Engenharia e Agronomia, tá? Aquelas nossas diferentes tribos lá, elas podem, de uma certa forma, fazer algumas ou a totalidade dessas 18 atividades. E aí surge, em 2000, né, não tem outro jeito, surgiu o engenheiro ambiental, o pessoal começou a se formar, começou lá em Tocantins e várias outras escolas do Brasil, né? O que nós vamos fazer com esses engenheiros ambientais? Quais atividades que eles vão estar aptos a fazer, né? E, na época, baixou o CONFEA essa resolução, a famosa 447 de 2000, que falou o que o engenheiro ambiental era capaz, era possível, né, ter de habilitação, de atribuições profissionais. Então, ele falou que o engenheiro ambiental, né, ele vai desempenhar as atividades de 1 a 14 e 18, daquela resolução 218 que eu mostrei para vocês. E aí, referentes a quê? Administração, gestão, ordenamento e monitoramento e mitigação de impactos ambientais, além de seus serviços afins e correlatos. Então, o engenheiro ambiental, ele faz de 1 a 14 e 18. Bom, o que é a atividade que o engenheiro ambiental não está habilitado, segundo essa resolução, a fazer? Conduzir equipe de instalação, conduzir equipe de montagem, operação, reparo ou manutenção de equipamentos, tá? Execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação. Bom, aí surge bastante dúvidas, né? Bom, lá em 2000, analisando os cursos que tinham à época de engenharia ambiental, que eram poucos, analisando os projetos pedagógicos de curso, chegaram a essa conclusão: olha, a sociedade vai estar resguardada se o engenheiro ambiental não fizer a atividade 15, 16 e 17. Tá, isso lá em 2000, que é a resolução que nós seguimos até hoje, é a resolução que vem no meu registro profissional, né? Quando eu peço uma certidão, lá é essa que vem no meu registro profissional. Enquanto engenheiro ambiental, eu faço essas 15 atividades daquela nossa atividade do artigo 2º da resolução 447. Então, ele fala que eu posso fazer administração, gestão, ordenamento, monitoramento e mitigação de impactos ambientais. Qualquer atividade que sejam de 1 a 14 e 18, que enquadrar esses tópicos, eu posso fazer. Aí a gente fica na dúvida, né? O que é gestão e ordenamento ambiental? O que é a administração? Bom, a administração, o que é o monitoramento? O que é mitigação? Né? Então, acaba surgindo, quando a gente se forma, né? Quando chega lá no meu certidão, o que eu vou trabalhar? O que eu posso? O que o CREA fala que eu posso? Né? E a gente acha isso aí muito pouco, né? Em relação a outras atividades, outras engenharias. Então, se você pegar a engenharia ambiental, a engenharia agronômica, a engenharia civil, eletricistas, eles têm as 18 atividades, e são engenheiros. E nós fomos aí, de nós foi suprimida a 15, 16, 17, que praticamente é a questão de instalações, né? Imagine só aí no saneamento a gente não conseguir dimensionar e pedir para instalar um sistema de bombeamento, um sistema com recalque, né? Então a gente ficou sem essa habilitação. Bom, em administração e ordenamento, né, a gente pode dizer aí que a gente pode trabalhar as atividades gerenciais, né, supervisão, coordenação, orientação técnica, assistência, assessoria, consultoria, fiscalização de obra e serviço, condução de trabalho técnico, né, que enquadra aí as atividades 1, 4, 12, 14, a grosso modo. A gente pode trabalhar com os EIA-RIMAS, né, obra hidroambiental e de controle de cheias, por exemplo, mitigação e controle da poluição, que acaba entrando aí dentro do ordenamento ambiental, né, do uso e ocupação do solo e a gestão disso tudo. É uma forma que a gente tem aí de mostrar para os alunos, né, o que seria aí essa relação com aquelas atividades que estão na 447. Com relação a estudos e projetos, né, estudos de impacto ambiental, dentro de uma equipe multidisciplinar, o RIMA, relatório de controle ambiental, relatório de avaliação de desempenho ambiental e de sistema de controle, medidas mitigadoras, né, aquelas que são geralmente pedidas em licenciamentos, né, que a gente vê, estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, relatório técnico de outorga, superficial e talvez aí a subterrânea, que a gente tem um quezinho com os geólogos, né, que eles dizem que não, projeto ambiental básico, análise de risco preliminar, análise preliminar de risco, diagnósticos ambientais, entraria em estudos e projetos. Plano diretor de recursos hídricos, plano diretor municipal,
E hoje a gente diz aí que de um tempo para cá é do arquiteto, né, mas dentro de uma equipe multidisciplinar a gente pode estar atuando. Plano de manejo de unidades de conservação, gerenciamento de resíduos sólidos, urbanos, de saúde, construção civil, indústria e agroindústria. Nós temos o caso de um engenheiro ambiental do Paraná que não foi dito a ele que pelo CREA do Paraná que ele não poderia fazer plano de gerenciamento de resíduos de saúde na época, porque analisaram lá a escola dele, a grade dele, entenderam que ele não poderia fazer porque ele não tinha tido certas disciplinas, né, que não habilitavam ele a fazer plano de gestão de resíduos de saúde. Então, coisas que aconteciam no passado que, graças a Deus, hoje, com as nossas associações, com essa inserção dentro do CREA, a gente começa a ver isso mudando um pouquinho mais, né? Dentro de estudos e projetos, né, de dimensionamento e concepção de sistemas de controle de poluição, coleta de tratamento de efluentes, estação de tratamento de efluentes, SETA, caixas separadoras de água e óleo, dimensionamentos, né, sistemas de abastecimento simplificado, usinas de triagem, compostagem, aterro sanitário, sistemas de controle da poluição atmosférica, sistema de aproveitamento de efluentes e resíduos, resíduos, reuso de águas. Quando a gente fala de compostagem, né, usinas de compostagem, há uma certa confusão entre engenharia ambiental e engenharia agronômica, que muitas vezes alguns órgãos falam assim, mas não pode ser um engenheiro ambiental, porque precisa ser um engenheiro agrônomo. É que muitas vezes esse composto ele tem que ser preparado para alguma cultura, para algum cultivar. Vai ser milho, vai ser café, vai ser hortaliça. E nessa parte, geralmente, quem entende, né, não só entende, mas quem está habilitado é o engenheiro agrônomo. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho de campo dentro da área de compostagem, apesar de ser uma atividade nossa, mas limitada até um determinado ponto. A gente pode ser responsável pela usina de compostagem, pode fazer a compostagem, mas na hora de corrigir esse composto para ele ir para campo, aí entra o engenheiro agrônomo, é uma atividade do engenheiro agrônomo. Então a gente tem esses sombreamentos. E aí, entre estudos e projetos, a gente tem outros ainda, né? Como, por exemplo, o CAR, o PPRA, PCMET, Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e na Construção, que geralmente acaba ficando para o técnico, ou então para o engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas testes de bombeamento em poços, tem algumas que são ainda bastante sombreados, a gente fala de bastante, de diversas pessoas daquela tribo podem fazer isso, né? Estudo de viabilidade técnico-econômica, padronização, mensuração e controle de qualidade, elaboração de orçamento, né? Principalmente aí as atividades que fazem parte da 3.9.10, que são lá da resolução 218, depois vocês vão ficar com essa apresentação, vocês podem ir lá e consultando e dando uma olhadinha. Estudo de viabilidade técnica e econômica para empreendimentos ou serviços ambientais, conseguir determinar, aliás, fazer a determinação, né, determinar a viabilidade técnica de determinada solução ou tecnologia de controle ambiental, junto com os seus serviços afins e correlatos. Quando a gente fala afins e correlatos, são aqueles que abrem aquele leque, né, aquele guarda-chuva de uma vertente. Né? Então, se a gente vai aí, muitas vezes, no próprio licenciamento, né, você percebe isso, você vai para fazer o licenciamento, mas junto com o licenciamento, muitas vezes ele se ramifica lá na frente. Esses seriam serviços afins e correlatos. Olha, dentro do licenciamento eu tenho que instalar um equipamento de controle de poluição, eu tenho que fazer uma mitigação. Então, isso seriam serviços afins e correlatos, quando a gente fala desse termo. Obras e serviços, né, essa seção de obras e serviços aí, a gente estaria falando em serviços técnicos ou parte dele, né, segundo a atividade 5, estudo de viabilidade técnica e econômica para empreendimentos e serviços ambientais, né, onde a gente, dentro da área ambiental, pode estar fazendo essa atividade. Desenho técnico, praticamente é uma atividade de toda e qualquer engenharia voltada à sua especialidade, né? Então, plantas topográficas, planimétricas, topografia básica, né? Desenho de sistemas de controle ambiental, atividades afins, saneamento ambiental para resíduos efluentes, águas e drenagem. Algumas escolas de engenharia ambiental nunca ofereceram topografia para os alunos, então fica essa discussão, né? Engenharia ambiental pode ou não pode. E eu digo para vocês que dessas atividades todas, né, desempenho de carga e função, também seria uma atividade aí, né, aquela que você vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica pelo cargo que você exerce dentro de uma empresa, tá? Então, nas empresas voltadas aí a saneamento. Ensino e educação são também atribuições que podem ser, né,
atividades da engenharia ambiental, lógico, a gente tem os professores de engenheiros ambientais, a meu exemplo, exemplo de outros que estão com vocês aí na Unifal e em outras escolas, e a gente tem uma seguinte situação, né? A gente falou para vocês que as escolas de engenharia ambiental surgiram aí aos poucos, né, com uma certa forma tímida, lá em começos de 99, começaram a surgir outras, 2000, 2000 e pouquinho, e de repente deu um boom dessas escolas, né? E cada escola, ela surgiu dentro de uma premissa em que o Ministério da Educação, né, o MEC, ele falava assim, ó, as escolas devem surgir para atender as demandas regionais, principalmente nessa época, né, com a nova diretriz da educação, a NLDB, com esse enfoque. Então, muitas escolas de engenharia ambiental, elas buscam atender isso. E elas trazem projetos pedagógicos de curso e perfil que vai sair de profissional diferentes de uma escola para outra. Então, quando chega no CREA um aluno que fala assim, mas eu faço topografia, sou engenheiro ambiental, faço topografia, o outro fala assim, mas eu não tive isso na escola, eu não faço. Então, o CREA fica nessa dúvida, né? Quem faz, quem não faz. Então, desculpem, de uma forma geral, o CREA generaliza. Se você depois fala que você tem capacidade para isso, é caso a caso. Então, muitas vezes, quando a gente fala da nossa profissão de engenharia ambiental, ela é muito diferenciada. A gente tem 20 e poucos anos de curso, que nasceu numa época em que é preconizado pelo MEC que a gente deve atender demandas regionais, mas esse cara depois vai trabalhar no Brasil inteiro. Ou então ele estuda em uma escola, mas ele é de outra região e vai exercer naquela região, né? Então, o CREA, grosso modo, no começo, o que ele faz? Olha, vamos generalizar, depois trata caso a caso, no intuito de defender a sociedade. Mas aí surgem essas dúvidas, né? E uma certa vez um profissional perguntou para o CREA, né? O que eu posso fazer, na verdade? Porque aquela resolução 447 não me fala o que eu posso fazer. Porque quando você pega a resolução do engenheiro civil, do engenheiro agrônomo, do engenheiro eletricista, está escritinho tudo lá o que ele pode fazer das 18 atividades. Olha, você pode fazer isso, 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 nas 18 atividades. O engenheiro ambiental falou assim, você vai fazer mitigação, você vai fazer administração, gestão, ordenamento, e ficou meio dúbio isso, né? Então, esse engenheiro perguntou para o CREA o que realmente ele podia fazer. E aí a Câmara fez uma reunião, juntou a grande maioria dos cursos que eram registrados no CREA São Paulo, e deu a resposta para esse cara, olha, o engenheiro ambiental pode trabalhar com recursos naturais e meio ambiente, aí vem lá métodos, sistemas, métodos e processos para proteção, monitoramento, gestão, manejo, ordenamento, desenvolvimento e preservação, além de aproveitamento, trabalhar em áreas degradadas para avaliação, monitoramento, mitigação, remediação, recuperação, manutenção e aproveitamento nacional, trabalhar, de certa forma, em alguns cursos com ecologia, biodiversidade, preservação, manejo de ecossistemas, das florestas nativas e os biomas, né? Excetuando o reflorestamento, porque a atividade de reflorestamento entende-se que ela não é abrangida pelos currículos, né, de engenharia ambiental. Alguns cursos tratam de solo com fertilidade, outros não, então, assim, reflorestamento comercial, principalmente plantações de árvore, digamos assim, elas não são atividades de engenharia ambiental. Trabalhar em recuperação de áreas degradadas, né? Com recursos energéticos, com gestão ambiental, gestão sanitária do ambiente. Então, acabou que trazendo uma resposta, né, genérica também, com hidrotecnia, com saneamento básico, topografia e cartografia, nesses conceitos assim de tentar enquadrar, né, isso dentro da resolução 447, para dar essa resposta para o engenheiro e para a sociedade. Então, a gente tem que pensar assim, olha, engenharia ambiental, um curso extremamente novo, diante de outras engenharias que são clássicas, né? E que, antes disso, essas outras engenharias já atuavam na área de meio ambiente. Então, o que a gente tem? O sistema CONFEA-CREA, com diferentes tribos, né? Ou seja, um monte de profissionais da área técnica que executam atividades que muitas vezes são sombreadas, dentro dessas atividades que são para cada um, né? E que surgiu o engenheiro ambiental, de repente, ali com diferentes escolas, chegando de diferentes regiões do país, com diferentes formações, uma formação, lógico, de engenharia, mas muitas vezes voltada para atender algumas demandas regionais. Então, escolas que são mais fortes na área de recursos naturais,
escolas que são mais fortes na área de saneamento, né? Não mais fortes, mas que, não digo mais fortes por serem melhores, né? Mas sim do que elas trazem dentro do projeto pedagógico, as disciplinas que convergem, né, para criar esse perfil do profissional voltado para esses segmentos aí da área da engenharia ambiental. E isso fez com que o CREA, né, a princípio, tivesse essa dificuldade de realmente dar as atribuições de uma forma tão clara quanto a gente possa entender e a sociedade também. Então, a gente tem essa parte, né? Já passamos pelo que é o sistema Confeia-CREA e a nossa inserção lá dentro. Lembrando, gente, nós somos bebezinhos ainda, próximos aí de grandes dinossauros que estão no CREA até hoje e que muitas vezes não têm essa visão de que somos engenheiro. Era isso que eu sentia quando eu estava lá. Falava, não, engenheiro ambiental não é engenharia. Cheguei a ouvir isso muitas vezes, lá em 2012, 2013, porque as pessoas que estavam lá não conheciam muito bem ainda essa engenharia, né? Foram precisos aí outros professores, vários congressos, várias tratativas, né? Até a gente conseguir, através de associações, começar a nos valorizarmos, principalmente dentro do conselho e também para a sociedade. Bom, como eu disse para vocês, né, nós estamos na época de desenvolvimento tecnológico, né? Principalmente aí vocês que estão se inserindo agora na graduação, que já estão quase terminando, né? Desenvolvimento tecnológico é o uso de recurso natural, né? A gente vai estar se utilizando de recursos naturais para isso, lógico que hoje com uma outra vertente, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, né? Que desenvolvimento tecnológico passa por decisões econômicas, né? Que vem através aí de países, né? De nações que são donas de conhecimento. E a dependência científica e tecnológica, para nós brasileiros, né, acarreta também dependência econômica, muitas vezes política e até cultural. Dê uma olhada disso, olha, pedidos de patente e inovação. O Brasil é o quarto, de trás para frente. Se a gente tiver que procurar o Brasil aqui, a gente tem que começar lá de baixo. Chato isso, né? A gente tem aí 500 anos de Brasil, né? Países aí que digamos assim, tem a Austrália, olha, a Austrália também não é tão velha assim, não, como seria a Itália, Israel, então, como seria uma Alemanha, né? Estados Unidos também, praticamente junto com a gente aí, né? Foi achado junto com a gente, fomos colonizados juntos, né? Mas nós somos os quartos aí em pedidos de patentes de inovação. Isso é um dado aí que a gente tem que pensar enquanto engenheiro, né? Número de profissionais da engenharia a cada 10 mil habitantes. Esse dado aqui é de 2018. Então, a gente tem aí os 5 maiores, né? O Brasil está no último dos 5 menores. Então, nós temos aí para cada 10 mil habitantes, 1,9 engenheiros, quase 2 engenheiros. Não temos 2 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Já a Coreia do Sul, Finlândia, Portugal, China e Eslováquia, né? São os maiores aí na formação de engenheiros dentro do mercado. E o Brasil está aí entre um dos últimos, lógico, tem outros países abaixo disso, né, mas nós somos os 5 menores aí na formação de engenheiros. A gente está colocando pouco engenheiro na sociedade. E não é favorável, não está tranquilo, não está favorável. Isso é bom a gente, enquanto sociedade, repensar isso, né? A gente vê bastante aluno desistindo de curso de engenharia, mas não desistam. A questão é manter-se firme ali, porque a sociedade brasileira precisa de engenheiros. Inovação e tecnologia, né, principalmente tecnologia muito atrelada com inovação. Lógico, existe inovação em qualquer área, mas as mais proeminentes, aquelas que facilitam a vida da sociedade, geralmente partem de engenheiros. É como o dono da Tesla falou, né? Eu não sou engenheiro, não tenho... se não me engano, ele disse que ele não tem graduação, ou não tem mestrado, doutorado, alguma coisa assim, mas ele só contrata engenheiros, né? Só contrata os melhores. Ele é dono do capital, mas a inovação passa pela mão de engenheiros que ele contrata. Então, a gente tem que pensar, né, como é que está esse futuro, né? Bom, 20 anos de engenharia, vamos sintetizar isso em 20 anos, um pouquinho mais, aí, talvez 21, 22, 23 anos. Hoje, enquanto engenheiro ambiental, somos 35 mil profissionais registrados, com carteirinha, dentro do CREA. De 2001 a 2015, a gente teve uma expansão nos cursos de engenharia ambiental no Brasil de 664,5%.
Então, a gente teve aí lá, a profissão foi regulamentada em 2000, a primeira turma, se não me engano, é 97 ou 98, lá em Tocantins, e a gente teve um aumento, um boom de escolas de engenharia ambiental pelo Brasil, de 664,5%, curso de engenharia ambiental à distância, metade à distância, metade na escola, diversas formas surgiram, né, nesse boom aí pela área, porque a gente tinha lá na Forbes, publicado em 2008, se não me engano, que era a profissão do futuro, na verdade, sendo uma profissão que já deveria estar no presente, né? Dessa época de 2000 a 2015, a gente tinha 40% eram do estado de São Paulo, engenheiros ambientais formados e registrados no CREA São Paulo. Então, de 35 mil aí, a gente tinha aí praticamente 15 mil registrados no CREA São Paulo. Esse número diminuiu um pouquinho, não somos mais 15 mil no estado de São Paulo, muitas pessoas dessa época aí que não conseguiram trabalhar como engenheiro ambiental acabaram pedindo para sair, né, para dar baixa no registro. Outros vão para outras áreas, né, principalmente engenharia de segurança, né, complementam com engenharia de segurança, mas, de uma forma geral, a gente está ainda próximo disso, de 35 a 40 mil profissionais registrados no sistema CONFEA-CREA, e com pouca representatividade, somos 40 mil. Algumas daquelas profissões que a gente viu lá atrás, eles não chegam a ser 1.000 dentro do sistema, e tem mais representatividade. E aí a gente tem a situação, né? A resolução 447, ela falou assim lá no comecinho, né? Que tudo aquilo que o pessoal já fazia, aquilo que eles deixaram para a gente como engenheiro ambiental trabalhar, não deixaram, né? Que foi trazido para a gente, foi concedido para os engenheiros ambientais sem prejuízo para aqueles engenheiros que já trabalhavam, né? Na área de meio ambiente. Então, os engenheiros civis, sanitaristas, agrônomos, geólogos que atuavam com o meio ambiente continuam atuando. Tá? Então, eles falam assim, ó, o engenheiro ambiental chegou, mas não é porque ele chegou que nós vamos tirar de todo mundo o trabalho, nem seria justo isso, né? Só que esses profissionais, como eu costumava dizer, eram profissionais que precisavam se especializar nessa profissão. O engenheiro ambiental não, já nasceu pronto. Ele já vem pronto para trabalhar. Essas pessoas tinham que ou aprender trabalhando ou fazer cursos à parte, né, para poder atuar na área de meio ambiente. Nós, enquanto engenheiros ambientais, vocês que vão sair como engenheiros ambientais, já saem praticamente prontos, né? Principalmente, né, por essa formação, que a gente fala, é uma formação holística mesmo, né? A gente acaba pegando o todo, conhecendo do todo. Então, a gente conhece de resistência dos materiais, a gente conhece de cálculo, a gente conhece de uma parte de ecologia, né, que fica lá reservada muitas vezes ao pessoal da área agronômica, engenheiro florestal, né, mas engenheiro ambiental também aprende, né? E lá no passado tinha bastante desses jargões, né, dessas expressões. Olha, o engenheiro ambiental é uma profissão emergente, só foi alavancada com essa onda aí de meio ambiente, né? Ou o engenheiro de Greenpeace, né, um ecochato, um engenheiro de Greenpeace. Pessoal, não façam engenharia pensando que vocês vão levantar bandeira de ambientalismo. É lógico, não desmerecendo quem tem essa vertente, né? Mas o engenheiro ambiental não é um profissional para brigar, né, pelo ambientalismo, e sim para trabalhar por ele, tá? Para trazer soluções, não para ir lá levantar bandeira e brigar com a empresa, brigar com o governo por isso, não, trazer soluções. Por que mais esse profissional, né? Todo mundo falava, né? Por que mais esse profissional? Nós já fazemos, já sabemos fazer, fazemos melhor. É mais uma profissão para disputar em mercado com o engenheiro que já está trabalhando, né? Mas não, o engenheiro ambiental, a formação nossa, se você pegar a maior parte dos PPCs, né? Principalmente aí das escolas públicas, como é a Unifal e outras, né? A gente tem uma formação holística, né, uma formação mais abrangente, que entende, né, várias vertentes aí, a visão tecnológica, né, que é integrada a essa questão, uma visão integrada e interdisciplinar. Hoje, o engenheiro ambiental passa a ser reconhecido como uma especialidade, e acaba sendo, como disse para mim um engenheiro civil uma vez, lá de Ubatuba, também conselheiro, ex-conselheiro que foi comigo, ele falou assim, olha, eu enxergo o engenheiro ambiental como um elo entre todos os profissionais dentro de uma obra ou serviço, dentro de um projeto.
Então, ele é aquele que vai trazer essa vertente ambiental no intuito aí, né, de tanto ajudar o meio ambiente, quanto também de conduzir bem essa obra, né, perante os órgãos que hoje têm essa cobrança, perante o mercado que tem essa cobrança, perante a sociedade que cobra das empresas, que cobra dos governos, né, que cobra da gente mesmo essa questão voltada ao meio ambiente. Então, hoje a gente é reconhecido como uma especialidade, é mais reconhecido, a gente tem muito a trabalhar ainda, né, como disse vocês lá atrás, há 9 anos atrás, digamos aí há 8 anos atrás, a gente não tinha associação de engenheiro ambiental para defender a valorização nossa enquanto engenheiro ambiental. Hoje somos 35, e além dessas 35, nós temos uma federação, coisas aí que outras profissões demoram muito mais que isso, ou demoraram muito mais com isso para chegar nesse patamar. Então, o envolvimento dos profissionais, dos estudantes, de alguns professores, fez com que culminasse, né, nisso, que o profissional passe a ser valorizado. E é que eu digo para vocês, a gente tem que estar também sendo visto pela sociedade, ou se fazer visto na sociedade. Então, o engenheiro ambiental, o estudante de engenharia ambiental, ele tem que participar de uma audiência pública, tem que dar opinião, tem que estar participando dos comitês de bacia, tem que estar participando de plano diretor com voz ativa, com boas propostas para que se mostre, né? Ó, por que eu vim? Por que eu sou engenheiro ambiental? Porque a sociedade precisa. E eu estou aqui, olha, eu estou incisivo nessa minha opinião, nessa minha questão, isso acontece assim, assim, assado, eu sei que é assim, eu mostro que eu sei que é assim. Então, a gente precisa também aparecer não só lá dentro do conselho, mas na sociedade, enquanto engenheiro ambiental. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né, dessa parte profissional com relação à sociedade civil, principalmente aquela organizada, que são os comitês de bacia, as audiências públicas, os planos diretores. A gente também tem que dar pitaco, tá? E aí a gente tem essa questão, né? Ó, o que a gente tem daqui para frente? Continuar essa organização dos profissionais, né? São Paulo e Minas Gerais tem, em cada estado, apenas 3 associações. Em São Paulo tem a APEA, da qual fui criador com um grupo de pessoas, fui presidente dela por 2 mandatos, depois surgiu mais uma, a EASP, e agora surgiu uma associação do Médio e Alto Tietê também de engenheiros ambientais. E está surgindo uma do Oeste do estado. Mas o que acontece? Nós não temos esse interesse em se associar. A gente vai para o mercado de trabalho eu me viro, não preciso de ninguém. Não é assim, a gente tem que valorizar, né, a nossa profissão, e quando a gente está associado, a gente consegue melhor essa organização enquanto engenheiro, né, para poder atuar na sociedade. E que eu digo, se a gente não tem associação, a gente não consegue chegar no CREA como conselheiro e mudar lá dentro alguma coisa, porque, como eu falei para vocês, o CREA e o CONFEA, que são os órgãos que vão criar legislações, né, em função da 5.194, para mostrar o que cada engenheiro pode fazer. Tá? Não é o governo que vai falar para mim, ou o senador que vai falar que eu posso fazer. Ele só regulamentou a profissão. Ele falou, agora você se vira, aí você fiscaliza e vê o que você vai fazer com cada um desse monte de gente que você está juntando aí. E para a gente chegar lá, enquanto engenheiro ambiental, a gente precisa ter associação. Eu estive lá e estou lá de novo pela escola. A escola podia mandar um engenheiro civil, podia mandar um engenheiro eletricista. Aí, porque a escola manda alguém da engenharia, não tem fala tem que ser ambiental, o CREA não fala que tem que ser ambiental, o CREA fala assim, ó, a escola tem que fazer uma reunião, escolher um profissional, os colegas devem fazer uma eleição para ver se aprova esse profissional para representar a escola no CREA, e esse profissional vai. Eu fui indicado pela escola, cheguei lá, entrei na Câmara de Civil, um puta susto. Uma Câmara com 90 pessoas, só tinha eu de engenheiro ambiental em 2012. Então, um baita susto, né? E aí, quando chega lá, fala assim, você é engenheiro ambiental? Olha, tem um monte de processo de engenheiro ambiental, aí queremos saber o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele pode trabalhar. Você pode ver para a gente? Eu relatei mais de, assim, se não foi perto de 800 processos, foi quase isso, de uma forma geral, né? Mas com uma grande parte, por quê? 2010, 10 anos de engenharia ambiental, os cursos, num boom de curso, colocando um monte de gente no mercado, que assustava com a 447. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Onde que eu posso tirar RT? Para que eu posso?
Então, o que a gente precisa? Se organizar enquanto profissional. E outro, a gente precisa se organizar para poder lutar por legislações federais, estaduais e municipais que beneficiem a categoria. Então, o que acontece? A gente tem uma resolução do CONFEA dizendo o que é que a gente pode estar habilitado a fazer. Algumas profissões da engenharia são regulamentadas por lei ou decreto. Então, a gente tem o engenheiro civil, tem um decreto que fala o que ele pode fazer além do CREA. É um decreto baixado pelo presidente. O engenheiro agrônomo, a mesma coisa. A gente precisa lutar como engenharia sendo uma carreira de Estado. A engenharia de carreira de Estado quer dizer que o Estado precisa de você, né? E ela sendo uma carreira de Estado, isso valoriza bastante os engenheiros, principalmente engenheiro ambiental. Outra coisa que a gente sente, né, é que existem algumas situações em que você tem que ter lá dentro da empresa um determinado profissional da engenharia, ou um médico, ou outra qualquer profissão, né? A gente também pode lutar por essa obrigatoriedade. Qualquer empresa que desenvolva uma atividade que tenha potencial poluidor, que tenha ali dentro o engenheiro ambiental para ajudá-la. E no governo, né, lógico, preencher cargos técnicos que seja da área ambiental. A gente vê aí, entra governo, sai governo, e muitas vezes, não sem ideologia, né, mas esse último governo foi o que talvez mais tenha se aproximado de colocar pessoas técnicas em ministérios que são técnicos. Então, indiferente de ser bom ou ruim no governo, nesse aspecto, eu acho que há muito tempo que a gente fala disso na engenharia, né? Mas Ministério da Ciência e Tecnologia, lógico, tem um astronauta lá, o cara estudou, é um técnico, é da engenharia, está no Ministério de Ciência, Inovação e Tecnologia. Acho que infraestrutura, se não me engano, é o rapaz lá é engenheiro civil. Então, está um pouquinho mais próximo, mas isso deve acontecer também, principalmente, não só lá, mas aqui nas prefeituras, né? Em que muitas vezes a gente vê os cargos técnicos aí sendo ocupados por cabos eleitorais. Então, a gente precisa preencher esses cargos técnicos da área de meio ambiente com engenheiros ambientais. Tá? Então, é uma das coisas que a gente deve lutar também enquanto isso. Enquanto engenheiro ambiental, né? E onde a gente pode atuar? Tem várias oportunidades, né? A gente tem aí na sustentabilidade, a questão de sustentabilidade no ambiente empresarial, a gente tem aí também várias políticas públicas, né, que são criadas, a exemplo dos estatutos das cidades, planos de resíduos, planos de recursos hídricos, saneamento ambiental, comitês de bacias hidrográficos, consórcios intermunicipais, seja ele para saneamento, seja ele para desenvolvimento regional, né, a criação de projetos de leis, audiências públicas, como disse para vocês, a gente tem que estar participando. Hoje a gente tem bastante coisa em energias renováveis, né, que são oportunidades de atuação, certificação e rotulagem ambiental, né, os famosos selos, né, que garantem aí para o consumidor um determinado produto que seja ele sustentável ou vias de sustentabilidade, né, e que tragam mais valor para as empresas e para esses produtos, e pode ter atuação do engenheiro ambiental nessa situação, dentro dessas rotulagens, planejamento e gestão de projetos socioambientais na responsabilidade social empresarial, né, bastante demanda nessas áreas, a perícia ambiental, né, a gente vê um grande número de processos, tanto é que passa a ser propaganda, né, para você, entra aí no Instagram, você tem lá, seja perito ambiental, tem um monte de processo parado na justiça, acabam trazendo isso à tona aí como uma forma de captar pessoal para o curso, né, então geralmente o engenheiro ambiental nem precisa fazer cursos desses, né? Basta a formação da graduação, o licenciamento ambiental, órgãos diferentes, né? IBAMA, ICTES, BIGAN, CONAMA, IAPIMA, PRA de compensação, os diversos relatórios, né? Termos de ajuste de conduta, a questão da gestão ambiental nas empresas, que acaba entrando ali a questão das ISOs, né? Gente, o futuro é incerto para todo mundo, mas desde que você trilhe esse caminho, né? E a gente vê que nesse caminho, todos os problemas ambientais, geralmente não, né? Necessariamente, como eu escrevi aqui, eles passam por projetos e soluções da engenharia ambiental. Agora nós temos esse profissional especialista nisso, que até lá, na virada do milênio, a gente ainda não tinha. Hoje nós temos.
Era isso que eu queria trazer, desculpe pela pressa aí, mas que é para a gente possa conversar um pouco mais. Essa apresentação, depois vocês têm ela aí já com os professores, vocês podem usá-la como quiserem aí para ler e depois tirar as dúvidas, tá bom? Se precisar de alguma coisa, eu deixo aqui os contatos, depois vocês pegam também na apresentação ou com os professores, e estou à disposição de vocês. Espero não ter dado sono em ninguém. Legal, professor, muito obrigado. É Beli mesmo ou é Beli? É Beli, Tá né? ótimo, Beli mesmo, pode Beli. ser. Então, tá bom. Uma excelente apresentação, ótima explanação. Eu vivi um pouquinho desse começo da engenharia ambiental, porque eu estudei em Ouro Preto, né? E Ouro Preto veio com um curso, assim, foi um dos pioneiros, não o pioneiro, mas ele veio no começo. Eu lembro muito bem essas dificuldades, né? E hoje, como engenheiro de Minas mesmo, eu entendo muito bem, apesar de engenheiro de Minas, a importância e o local do engenheiro ambiental. Mas, como o senhor explanou, aí a gente tem algumas dificuldades, no entendimento geral da própria engenharia, né? Dos outros profissionais aí, né? Muito obrigado pela apresentação. Eu queria, Rafael, É, professor Brito, temos uma pergunta aqui no chat, eu vou dar início aqui, depois eu tenho também umas perguntas, mas antes de tudo, é parabenizar. Quando eu fiz o convite, eu tinha certeza que eu ia ter essa palestra, que eu acho que é o que nossos alunos precisavam, assim, porque essa dúvida, esse questionamento, ele é gigante, ele é da minha época, quando eu me formei também, e me formei em 2008, né? Então, hoje já está muito diferente. E eu tinha professores que falavam isso, falavam que vocês precisam entrar para o CREA, vocês precisam participar das associações, vocês precisam ter representação lá dentro, porque é isso. Não adianta criticar, mas o civil pode fazer isso. Mas o civil tem quantos anos existe o curso, quantos profissionais tem lá dentro, eles lutam, eles pela categoria, e a gente precisa fazer isso também como curso, né, como profissão. Então, achei muito, muito bacana. Parabéns, viu, José, pela apresentação. Fiquei muito, muito satisfeito e muitas coisas que eu ouvi ali, eu fui pensando, puta, os alunos perguntam isso, a resposta está aí. Perguntavam isso, a resposta está aí, mas eu tenho algumas perguntas também, mas vamos passar primeiro aqui a Ana Luísa Garcia, uma pergunta interessante. Ela falou se existe alguma atribuição exclusiva da engenharia ambiental. Eu digo, é clássico, né? Não há uma atribuição exclusiva da engenharia ambiental. Quando criou a resolução 447, ela trouxe, né, como eu apresentei, o que o pessoal já fazia na área ambiental, eles continuam podendo fazer. E não é nem aquela questão de direito adquirido, porque se fosse assim, o cara que se aposenta ou o novo ingressante, ele não faria. Mas não, ela é aberta para todas as modalidades ainda estarem atuando. O que eu digo dentro do CREA é o seguinte, muitas vezes limitam o engenheiro ambiental, mas tem um técnico fazendo, tem um biólogo fazendo, e o biólogo muitas vezes não estudou para fazer saneamento, mas o conselho dele fala que ele pode fazer. Então, é aí que entra a questão de associação. A gente não vai brigar só com o CREA enquanto associação, a gente vai brigar com outros conselhos também, mostrar, poxa, mas me explique por que o biólogo pode trabalhar com saneamento. O conselho dele falou que pode. Quem vai interferir nisso? O CREA vai falar alguma coisa? O CREA não vai. Mas uma organização bem estruturada, uma associação, uma federação, que congrega várias associações, ela pode bater lá na portinha do Conselho de Biologia e falar assim, olha, escuta, me explique certinho isso. Ou então eu posso mandar entrar na justiça contra isso enquanto uma associação organizada e defender a classe engenharia ambiental também fora do Conselho. Mas não existe uma atribuição exclusiva do engenheiro ambiental. A gente tem algumas atribuições exclusivas na área da engenharia civil, da engenharia elétrica, que são muito exclusivas, né? O meio ambiente é de todos, ainda é de todos. Todos têm responsabilidade sobre o meio ambiente. O engenheiro ambiental veio para ajudar nisso, né? Como eu disse lá, esses engenheiros mais antigos tinham que estudar para fazer isso. A gente nasce pronto. Então, a gente tem aí digamos assim, uma arrancada mais rápida do que a pessoa que está chegando agora, que é de outra modalidade. Deixa eu complementar essa pergunta, então, com uma outra. Por exemplo, existe uma atribuição específica, por exemplo, para a engenharia de produção? Essas engenharias que não são tão clássicas como a civil, elétrica, mecânica,
Não, engenharia de produção você não tem, engenharia de automação e controle você não tem, engenharia de telecomunicação você não tem. É isso que eu tento, às vezes, falar para os meus alunos, porque essa sua fala foi perfeita, assim. Tem a atribuição, os outros profissionais? Tem. E por que existe o engenheiro ambiental? Assim, o que eu vejo é cada vez mais as empresas buscando esse profissional que tem, então, que hoje ele é o especialista. Isso. Ah, mas você tem um monte que pode. Não, um monte pode também fazer na área de produção, pode ir lá na indústria fazer todo um processo de... Mas quem que os caras contratam? Contratam engenheiro de produção, porque ele sabe que é um profissional completo, que ele tem a formação para isso. Olha, hoje eu ouso dizer que os engenheiros ocupam mais cargos de decisão que o próprio administrador. Não só de produção, qualquer engenharia. Sim. Você vê cargos aí, COEs de empresa que são o quê? Engenheiros. E imagina eu acho que essa briga ela é importante, mas ela não tem que ser limitante para você fazer um curso independente, porque imagina o administrador querer agora entrar, então conta, não, ele não formou administração, então ele não pode ser dirigente de uma empresa. Então, assim, tem situações que realmente ela é muito difícil, mas que o próprio mercado seleciona, não existe, não. Eu penso que não existe mecanismo melhor de seleção de bons profissionais ou de formação que o mercado. O mercado vai escolher aquele que é o mais completo, que vai resolver para ele rápido, que vai entregar a melhor solução para ele, né? E cada vez mais eu vejo, até então não existia. Então, você perguntava para muitos presidentes de empresas, não se conhecia a profissão. Hoje é muito diferente. Pelo menos eu vejo os nossos egressos saindo aqui, os próprios que abrem consultoria, a quantidade de empresa que eles já tomam conta, vamos dizer assim, que eles fazem o serviço, então as empresas sabem que existe um profissional, hoje, né? Hoje, cada vez mais, elas têm conhecimento desse profissional. E o restante é essa luta, é ter mais profissionais, ter mais representação nos órgãos e lutar. Não, mas se o civil tem essa, por que a gente não pode ter essa também, que é exclusiva a nós? É importante, mas é uma coisa interessante isso, eu dou aula na área de saneamento aqui, até uma da minha pergunta. A gente ouve muito, mas isso aqui é coisa de engenheiro civil, engenheiro ambiental não pode fazer um projeto de abastecimento de água. Mas por que não? Pode e deve. Isso, aí eu falo, mas por que não? A gente faz as mesmas matérias. Aqui tem sistema de abastecimento de água, tem tratamento de água, tem tratamento de efluentes. Eu falei assim, eu não vou fazer um projeto, por exemplo, de um bloco de ancoragem numa adutora, porque eu não tenho a competência de fazer um projeto estrutural. Esse dimensionamento é seu e joga para o engenheiro civil. Exatamente. Eu vou fazer uma barragem para captação. Eu não tenho capacidade de projetar uma barragem para saber a estrutura dela. Agora, eu sei calcular o volume dessa barragem, eu sei calcular a altura do nível do vertedor dessa barragem, eu sei como é que eu faço o cálculo para saber de acordo com a vazão, com o que está chegando do rio, com o que está saindo. De contribuição e tudo mais. Exatamente. Então, assim, uns mitos que existem, tá, Eusébio? Eu falo isso porque sim, a universidade tem professores, inclusive, que falam, não, mas você está aprendendo aqui, mas engenharia ambiental faz. Eu trago palestra, assim, eu tento fazer igual eu trago você, eu trago profissionais que trabalham em São Paulo, nas empresas grandes de engenharia, H-Plan, tudo, olha, esse cara trabalha lá, ele faz. Então, falar que não faz, não tem muito sentido, né? Não, mas assim... eu falo, engenheiro ambiental é engenheiro de processos, né? Sim. É um engenheiro de processos, e dimensiona, não tem problema nenhum. É aquela história, vou dimensionar, eu não quero saber se o cara vai colocar ferro 3/8, que traço de concreto, não me interessa. Olha, é dimensionado para isso aqui, agora você se vira aí. Exatamente. E se precisar, vamos sentar e vamos conversar juntos, os dois aqui, se precisar de ajustar alguma coisa, vamos sentar junto. Perfeito. Eu acho que é esse a nossa... A gente tem que ficar tranquilo, porque você pode... Eu vejo assim, por exemplo, uma engenharia civil. Os caras têm tanta atribuição, eles têm tanta disciplina, que tem cursos que você não vê. Eles têm saneamento 1. E para. Acabou. Mas dá atribuição completa para o cara. Tá, mas vamos ver hoje quem está nas empresas grandes de engenharia projetando. E olha que eu trago, nos eventos que tem no ambiental, eu trago o engenheiro ambiental que formou lá na USP, que formou aqui, que formou na universidade, que tem muitos cursos de engenharia ambiental, realmente que não é forte essa parte de saneamento, mas aonde você vê os caras ocupando essas posições. Então, assim, o mercado seleciona. O mercado vai escolher, o cara ali, ele viu, tudo bem, mas o que sabe realmente fazer a conta, que sabe calcular, que entende de válvula, é outro. Então, acho que foi muito importante, muito legal essa tua fala aí nesse sentido.
O Rafael Trevisan aqui falou no chat uma outra pergunta. Ó. Existe alguma restrição do CREA para a atuação do profissional fora da região, estado que ele é registrado? Não, não existe. Quem baixa normativo para a gente é o CONFEA, a nível federal. O que acontece muitas vezes é o que eu digo, a sociedade não enxerga e pergunta para o CREA se o cara pode ou não. Então, a gente tem muitas dessas situações. Eu chego lá na CETESB e falo assim, você não pode porque você é engenheiro ambiental, preciso que assine aqui o agrônomo. É até interessante falar isso, porque o agrônomo, ele é voltado para a cultura, para alimento, né? E muitas vezes ele tem a atribuição do engenheiro florestal, sem nunca ter visto aquelas atividades que eu não sei que sejam formativas do engenheiro florestal. Mas quem que fazia antes? Não tinha quem fizesse. Então, o agrônomo abarcou isso. O engenheiro civil, antes de surgir o engenheiro sanitarista, ele fazia tudo, sem, como você disse, tendo saneamento básico ali, talvez um pouquinho de operações unitárias de saneamento, ele saía fazendo tudo. Mas naquele tempo lá atrás, não tinha, o cara ia a campo, estudava, ele se virava e fazia. Então, falava, o engenheiro civil pode. Então, é isso que eu falo, a gente tem que pôr o peito para fora, tem que falar, eu faço, fazer bem feito e garantir que o seu contratante vai receber um serviço de qualidade e daí para frente vai virando atribuição nossa. Não virando atribuição, mas o pessoal não vai questionar. Não vai haver questionar, ele pode, não pode? Não, ele pode, ele fez bem feito e continua fazendo. Olha, o projeto dele foi excelente, o trabalho foi excelente, o CREA vai lá e vai dar minha CAT, a certidão de acervo técnico, e vou colocar em todo o projeto que for fazer. Tá aqui o CREA, fala que eu sei fazer. Ótimo. Então, a gente tem que só complementando, desculpa, professor. Fique à vontade. Só complementando, a técnica, né, da engenharia ambiental, ela é nacional, então nenhum CREA vai restringir essa questão. Mas, assim, se o engenheiro é registrado em Minas Gerais, por exemplo, se ele for atuar em São Paulo, ele precisa pedir um visto ao CREA São Paulo para poder executar os trabalhos no estado de São Paulo ou em qualquer um outro estado. Qualquer outro estado, ele tem que falar assim, olha, eu vim para cá, quero trabalhar aqui, estou trabalhando aqui, estou trabalhando aqui. O visto é praticamente automático, só avisar que está trabalhando. Isso, e aí ele não tem custo, né? Você paga o seu CREA no seu CREA de origem, e o CREA, os outros CREAs todos que você for trabalhar, você só pede o visto e ele te dá um visto, né? Você só avisa ele, olha, eu passei a fronteira do estado, estou aqui. Preciso emitir a RT, estou emitindo a RT no seu estado, e paga a RT para ele. Eu faço muito isso, coisa que eu faço em Minas. Liberar um sistema, né, para o cara poder fazer a RT. Né? Você precisa pedir o visto para que o CREA te libere o sistema para você emitir a RT, que parte da RT é do seu contratado, né, do seu contratante. Você emite para ele, na verdade, essa anotação. Eu mesmo tenho visto no CREA Minas. Sou de São Paulo com visto no CREA Minas. E é optativo depois eu pagar a anuidade no CREA que eu estou trabalhando mais. Aí você pode pagar a sua anuidade no CREA que você tem visto, por exemplo. José, eu tenho uma outra pergunta aqui, mas essa é minha também. Aqui você conhece o nosso curso aqui, que ele tem um bacharelado, né, como primeiro ciclo, e o aluno ele sai com um curso bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, e depois ele escolhe uma das engenharias. Com esse bacharelado, no CREA, ele conseguiria alguma atribuição, como, por exemplo, um tecnólogo em alguma coisa, se ele comprovasse as matérias que ele está cursando ou que ele cursou? Olha, isso aí teria que ser um interesse da escola, procurar o CONFEA, para, a partir desse projeto pedagógico, poder inserir esse profissional dentro do sistema. Mas hoje, em ciência e tecnologia, não seria um profissional do sistema CONFEA-CREA. Mas, por exemplo, vamos supor uma situação que com essas novas DCN vai acontecer muito aqui. Você tem um bacharelado geral, tem as matérias básicas, mas eu já coloco parte da engenharia ambiental ali, e em 3 anos eles vão ter esse bacharel com uma carga horária grande ali, de hidráulica, alguma coisa. Enfim, ele conseguiria... É possível equiparar um tecnólogo. Exatamente, essa é a minha pergunta. Um tecnólogo em saneamento, por exemplo, se o curso
verter mais para o saneamento, você pode transformar isso, o cara pedir como tecnólogo em saneamento. Mas ele conseguiria, com esse diploma do bacharelado, pedir um credenciamento como tecnólogo em saneamento? Conseguiria, isso. Aí o cara chega lá, bate na porta do CREA, né, quero me registrar, o CREA vai pedir a documentação. Aí vai toda a documentação da escola, que é enviada e é analisada. E, como eu disse, o título profissional é diferente do título acadêmico, então é possível. Interessante, né, Osvaldo? A gente que trabalha aqui nas engenharias, você ter possibilidade, até um tecnólogo em Minas, alguma coisa assim, né? Você ter uma formação mais curta, né? É uma formação aí de tecnólogo, né? Ele tem algumas daquelas 18 atividades, o tecnólogo, ele tem uma certa limitação dentro do mercado, sim, que fica para engenharia plena, que se chama, né? Então, o pessoal da engenharia plena pode tudo. O tecnólogo uma parte, o técnico seria uma parte menor daquelas 18 atividades. Eu fiz parte do grupo aí que fez aí o tecnólogo em mineração dos novos cursos, né? Eu fiz parte do grupo aí. E aí a gente até entrou com alguma coisa assim, mas eu acho interessante a gente, como professores, gestores aí das engenharias, procurar adequar, se não houver um enquadramento, procurar legislar isso. Porque, assim, o bacharel em ciência e tecnologia foi criado, eu entrei na segunda turma aí, quando ele foi criado, ou no segundo período, e veio-se a discussão de que, para que ele serve? Mas a discussão, para mim, não é assim, para que ele serve, qual é o que o cara faz, é assim, onde que a gente encaixa ele para poder fazer parte ali, para registro mesmo. O cara não se registra no CREA. O que ele faz, para mim, está claro. Agora, onde ele se encaixa, né, essa que é a questão que a gente pode ir atrás disso, Brito. O pessoal da Federal do ABC, certa vez, chegou até a discutir isso também no CREA. Como que eu posso trazer esse cara aqui do conselho, né? Mas é como a gente falou, o CREA ele muda a cada 3 em 3 anos, muda presidente, muda diretoria, e isso se perde no tempo. Tem que ser mais incisivo enquanto escola, talvez, numa aproximação da escola com o CREA para discutir isso junto. E isso também, ó, o Christian, acho que foi o Christian, colocou ali mais uma questão, e num complemento, acho que vai entrar num complemento de uma pergunta que eu queria te fazer também, né? Ele diz assim, então minhas atribuições seria pelas matérias cursadas. Aí eu vou pedir para você responder, eu sei a resposta, porque a gente introduziu os 3 primeiros cursos lá no CREA, né? Mas eu vou além ainda, né? Responda essa, e aí eu queria entender um pouco mais sobre a fatídica 1010, que vem lá de trás, morreu, não sei se ressuscitou, mudou de nome, mudou de lei, como que isso vai funcionar, ou se vai funcionar, se essas atribuições a gente consegue ir englobando, fazendo curso, ou isso, na sua percepção, não vai para frente? Olha, ou um dia chega lá. Não digo que a nossa atribuição ela é dada pelo que a gente cursa, mas se um dia eu quiser perguntar para o CREA, eu fiz isso, eu estudei isso, quero fazer isso também, posso? Você tem que fazer consulta técnica ao CREA. A princípio é resolução 447 ou 318 quando entrar saneamento. 318 não, minto, não é 318, 318 é dos tecnólogos, eu esqueci o número dela agora, mas é a atribuição do engenheiro sanitarista que muitas vezes se encaixa ao engenheiro ambiental. Eu mesmo, quando saí do CREA, eu pedi revisão de atribuições para que eu pudesse ser englobado naquelas atividades que a gente não tem, a 15, 16 e 17. Porque se você trabalha com saneamento, você vai ter que dimensionar uma bomba, você vai ter que ser responsável pela instalação dela muitas vezes, né? Um bombeamento, um equipamento, um aerador, ou o que seja. E eu fiz essa pergunta para o CREA mandou isso para a Câmara de Civil, e foi aprovado que eu tivesse a resolução dos engenheiros sanitaristas também. Meu nome de profissão, engenheiro ambiental, com atribuições da resolução 447 e da 313,
que é do engenheiro sanitarista. Agora, se eu perguntar lá, olha, eu fiz uma disciplina específica e quero trabalhar com isso. Vamos dar exemplo aí, ó, eu fiz resistências de materiais e quero dimensionar ponte. Tive lá também concreto armado e coisa e tal. O CREA vai olhar e falar assim, olha, essa disciplina para você foi só informativa. Ela não conseguiu se atrelar a um outro grupo de disciplinas para te dar formação. Então, tem muito disso, daquela questão de informativa. O cara cursou, mas tão isoladamente que ela sozinha não consegue formar um grupo de atribuições ou uma atribuição. Mas muitas vezes a gente faz assim, como o pessoal do centro acadêmico, eu não sei quem é, porque parece para mim aqui cama ambiental. Eu vou ter minha atribuição pelo que eu estudei só se você pedir para o CREA. Quando você entra lá, o CREA, ele te dá atribuição pela 447, ou quando muito pelo saneamento, pelo pessoal da engenharia sanitária. Tá? Se alguma coisa específica que você quer fazer, topografia. Muitas vezes perguntam, o engenheiro ambiental pode fazer levantamento topográfico? Pode, desde que ele tenha tido as disciplinas de topografia, cálculo vetorial, cálculo e tudo mais, né? Que vão formar esse grupo de disciplinas. Eu tenho que sempre perguntar, porque senão vai ficar na 447. E com relação a 1010, que o professor Oswaldo disse, eu achava ela excelente. Porque qual que era a proposta dela? Olhar para o perfil do profissional que estava sendo formado ir para o PPC da escola e falar, esse cara pode fazer tudo isso, ou pode fazer tudo aquilo, ou pode fazer só isso. Ela era excelente, mas não conseguiu implantar. O único estado aí que conseguiu trabalhar com a 1010 por um período foi o estado de São Paulo, que começou a atribuir pela 1010, mas depois veio o CONFEA e mandou retirar essas atribuições, e ficou um rolo, coisa e tal. A 1010 foi substituída pela 1076, uma resolução 1076, que ela estabelece como que vão ser feitas as extensões de atribuição. Então, existem dois grandes grupos, engenharia e agronomia. Se eu quiser fazer uma atribuição que seja do grupo agronomia, lá está o meteorologista, tá o agrônomo, o engenheiro florestal e outras modalidades. Se eu quiser fazer uma extensão de atribuição da agronomia, eu só posso fazer isso através de lato sensu, estrito sensu. Então, eu tenho que fazer um mestrado ou um doutorado na área específica da agronomia, se eu quiser trabalhar com aquela vertente da agronomia. E o mesmo para o agrônomo. Se o agrônomo quiser fazer alguma coisa na outra área de engenharia, ele tem que fazer através do stricto sensu. E cursos de lato sensu podem estender a atribuição, podem aumentar a sua atribuição dentro do mesmo grupo engenharia. Ou então, se eu quiser voltar para a escola e fazer um grupo de disciplinas para ter aquela atribuição, a 1076 hoje permite. Que eu volte à escola, curse algumas disciplinas no regime que a escola permitir, se é que é possível, desde que a escola certifique que você fez aquele grupo de disciplinas, para obter uma extensão de atribuição, que a gente chama. Eles passam a chamar no CREA. Então, você fazer uma especialização vai te dar extensão de atribuição dentro do grupo engenharia. Se eu quiser fazer em outra modalidade, eu tenho que fazer o stricto sensu. Mas aí como que o CREA vai definir qual é a gama, por exemplo? Eu quero construir pontes, né? Tem que fazer concreto 1, 2 e 3, sei lá, né? Geralmente... Mas assim, por nome de disciplina é complicado, porque às vezes o cálculo 1 chama funções de várias variáveis, né? Mas tem que ver a emenda daquilo ali, né? O CREA ele não está analisando mais só nome de disciplina, ele pede a ementa. Então, hoje os processos de escola que chegam no CREA, eles chegam com um formulário que o CREA pede para que seja preenchido com a ementa do curso. E dentro dessa ementa, mais o projeto pedagógico, ele vai acabar dando atribuição. A gente observa hoje no CREA essa situação, análise curricular. Então, engenheiros civis sendo restritos de fazerem portos e aeroportos, porque não tiveram essa cadeira que eles chamam de portos e aeroportos. Então, o cara tem lá atribuições da resolução tal, com restrição a portos e aeroportos, com restrição a saneamento. Já está vindo assim. Então, cursos aí que são tradicionais, que antes se dava tudo,
hoje estão restringindo, principalmente pelas escolas de iniciativa privada, que estão diminuindo a carga horária ao mínimo possível. Entendi. Não tem uma regra, então. Isso vai para a Câmara e ela avalia o que o cara já tem e o que ele está complementando. Isso que ele está pleiteando. E essa 1076, espero que com ela algumas escolas comecem a formar blocos, né, que o público precise, blocos de disciplinas para oferecer para ele ter extensão de atribuição. Mas ela ainda está pouco visível na sociedade acadêmica, essa 1076. A gente tem pouca interação ainda entre escola e conselho. A gente fala assim, olha, a maioria dos conselheiros é de sindicato e de associação, poucos são de escola. Então, não tem muita essa interação. Ainda não tem essa aproximação. A escola vem com a fórmula pronta, né? Olha, você aprova o meu curso, eu CREA aprova, beleza, acabou. Está aprovado mesmo, a gente já vendeu isso aí. Muitas escolas montaram, depois que saiu a 447, da resolução do engenheiro ambiental, as escolas começaram a surgir com mais ênfase em 2000 e pouco, né, 2005, 2006, 2007, elas foram totalmente para o lado da gestão ambiental. Muitas escolas deixaram a engenharia, a essência da engenharia, e formaram gestores ambientais. Passaram por cima das disciplinas de engenharia e formaram um gestor ambiental. E o CREA chega na hora da atribuição e fala, mas você pode ir no Conselho de Administração pedir, não precisaria estar aqui. Então, as escolas, muitas vezes, olham para o que o CREA emite de resolução e tentam adequar aquilo ali, porque o cara vai trabalhar com isso lá no CREA, então não precisa oferecer mais nada para ele. Aí o MEC aprova o curso, reconhece o curso e aprova, e a sociedade que paga por isso depois, e o cara que comprou o curso, né? Que é uma pena. O BL, tem o João Souza. João, você quer falar? Está com o microfone? Pode falar. Eu quero. João, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria antes parabenizar todos vocês aí, da organização, do CAMA. Acho super válida a iniciativa de vocês. Eu sou ex-aluno da Unifal, então, para mim é um privilégio estar aqui hoje, porque passei um bom tempo aí e acho que, se eu não estiver enganado, nunca tive a oportunidade de ter um momento tão bacana assim, com alguém que entende do assunto, alguém que esclareça, né, todas as dúvidas que nós, alunos, né, de engenharia ambiental, sempre tem. Então, parabéns à organização e parabéns também ao professor pelo bate-papo. A minha dúvida, professor, na verdade, não é nenhuma dúvida, assim, é uma visão que eu tenho, assim, frequentemente a gente vê vagas de emprego e vagas em concurso público, que se você lê a descrição da vaga e aquilo se encaixa perfeitamente para o engenheiro ambiental, e aí você vai ver o nome da vaga e aí está lá engenheiro civil, engenheiro químico, enfim, outra profissão e não a da engenharia ambiental. A visão que eu tenho é que, assim, quando é da iniciativa privada, eu até não tem nenhum questionamento, né? Acredito que, né, a iniciativa tem a autonomia para decidir qual profissional ela quer escolher para aquela função. Mas quando é do setor público, eu fico, assim, um pouco incomodado com isso, né? Até semana passada, conversando com o professor Rafael, eu falei isso para ele, né? Que havia visto uma vaga numa companhia de saneamento, de um concurso público, e, assim, a descrição da vaga era totalmente para atender, né, a área de saneamento, tratamento de água e de esgoto, e pedia engenharia química, né, engenheiro químico para atender essa demanda. E aí a minha dúvida é no sentido de que se o CREA, se existe um caminho, assim, dentro do CREA e atenda a alguma solicitação de profissionais, principalmente da engenharia ambiental, para reverter alguma situação desse tipo, né, quando acontece, né, se existe uma atenção especial que é dada pelo CREA ou se o CREA não intervém nessas situações. Olha, eu nunca vi tanta dificuldade de conversa entre dois órgãos públicos quanto o CREA e qualquer outra entidade do governo. É difícil, não bate isso. Muitas vezes o que a gente conseguiu foi através de associação.
No passado, a gente teve o concurso da Petrobras, não sei se vocês lembram, mas tinham vários cargos lá que a descrição se encaixava perfeitamente no perfil de um egresso de qualquer curso de engenharia ambiental. Mas eles queriam lá biólogo, para aquelas vagas que envolviam, inclusive, tratamento de efluentes industriais. Mas estava lá biólogo. Aí, na época, a gente tinha uma Associação Nacional de Engenheiros Ambientais, a ANEAM, mas ela não era juridicamente composta, não tinha CNPJ, nada, mas mesmo assim a gente buscou apoio aos CREAs. Foi um ou outro CREA que atendeu o pedido de mandar um questionamento, né, uma pergunta, de tentar corrigir isso no edital. Esse edital foi depois corrigido por essa pressão, mas o CREA não tem esse papel, então você tem que trabalhar politicamente para isso. O caminho mesmo é através de associações. E essa associação está regular, né? Ela tem um CNPJ para mostrar que juridicamente ela é capaz, que ela representa uma entidade, representa um grupo de pessoas. A gente teve alguns no estado de São Paulo que, enquanto associação APEI, a gente conseguiu reverter na área de saneamento, que eles pediam lá engenheiro químico ou sanitarista só, e não falavam de engenheiro ambiental. Geralmente, quem formulam esses editais é o corpo técnico da prefeitura, é o corpo técnico da companhia de saneamento, né? E eles não têm esse profissional lá. Então, eles colocam aquilo que eles já têm. Não é por maldade, muitas vezes, é por não conhecer o profissional. Então, por isso que eu falo, a gente tem que aparecer mais na sociedade, para mostrar que também fazemos, que também somos capazes. Mas, geralmente, João, o melhor caminho é essa representatividade. O CREA não faz esse papel, não é papel dele, mas politicamente pode-se conseguir. Tá? Mas não é papel do CREA defender o profissional, é fiscalizar. Ele não pode gastar um centavo colocando o advogado dele para defender isso. É improbidade administrativa. O presidente é responsabilizado, não tem orçamento para isso, é para fiscalização, para as atividades de fiscalização. Lógico, existem caminhos políticos que podem te levar a isso, sim, se você tiver essa proximidade. À época, o presidente do CREA São Paulo era o Francisco Primor, ele chegou a ajudar através de um político que ele conhecia, mas pessoalmente, não como órgão CREA, mas sim por ser um presidente do CREA que conhecia alguém lá na Petrobras. E também aconteceu com outros CREAs que também ajudaram, o CREA do Rio de Janeiro e tudo mais, mas politicamente, não tecnicamente. Porque o papel do CREA não é esse, como eu disse no começo, ele é restrito a atividades de fiscalização, por própria natureza jurídica dele. Tá? O caminho é sempre associação, e agora a gente tem a FINEAS, né, uma federação que representa 35 associações que ganham uma força, ganham um peso perante a sociedade, seja ela aí através de você ter que impetrar um mandato contra algum edital, alguma coisa, existe um corpo jurídico agora que as associações têm disponível através dessa federação, que ela socorre todo mundo em qualquer canto do Brasil, nesse sentido, através de uma associação. Então, o profissional bate na porta, ela fala o que está acontecendo, mostra, e a gente vai atrás para tentar mudar. Ô, João, esse é o caminho, então. A gente estava conversando com ele que aqui em Poços aconteceu uma vez um edital do DEMAI, aquilo, por não ter conhecimento, fez também uma vaga semelhante, só que aí nós, professores, escrevemos um recurso, até outros professores da Unifal, mandou e imediatamente foi atendido. Não, então, eles corrigem. Muitas vezes não é por maldade, não nem reserva de mercado, é porque o cara desconhece. A maioria das vezes não é reserva de mercado, existem os casos que são. Sim. Tá ótimo. Mas sempre quando é intencional, se você tem uma força grande de algumas de associações e etc., é mais fácil você conseguir, reverter, né? Pleitear. E uma vez também fica meio com cara grande, né? Porque a gente foi até, acho que foi a prefeitura de Escalvado, se não me engano, a gente foi lá, pediu retificação do edital, fomos atendidos, depois não teve a inscrição de um único engenheiro ambiental. Então, aí o cara falou assim, você pediu tanto, a gente foi atrás, refez, não tem uma inscrição. Mas pelo menos deu oportunidade, né? A gente falou, não, a gente tem que dar a oportunidade, não queria inscrição. A gente queria dar a oportunidade. Vocês é que deram azar, porque ninguém se inscreveu. Perderam um ótimo profissional. Perderam um ótimo profissional. Mas a gente falou, não, a gente só queria igualar as possibilidades, dar oportunidade para todo mundo.
que também existe esse profissional. Legal. Temos aí uns 10 minutinhos ainda, não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém quer levantar a mão, fazer uma pergunta? Fiquem à vontade, não tenho pressa. Eusébio, eu tenho uma aqui também que é simples, assim, é só para ver. Você falou da questão de atribuição, que você solicitou, né, para o CREA revisar. Isso dá para ser institucional, avaliar a atribuição de um curso? Por exemplo, o nosso curso aqui de engenharia ambiental, ele é um curso que tem muito saneamento. Assim, ele tem... E, de repente, lá no CREA falou, a gente queria também a atribuição do sanitarista, junto com os egressos do nosso curso de engenharia ambiental. Isso é possível como instituição? Rafael, é possível sim. Hoje, o CREA enxerga o engenheiro ambiental já como o engenheiro que vai cuidar de saneamento também. Até se você entrar no CREA Minas aí, e entrar lá para emitir uma RT, o campo de atuação em ambiental já entra saneamento. Você já consegue também para saneamento sem problema nenhum. Uhum. Mas a escola consegue, a escola pode fazer esse pedido de revisão de atribuições para turmas passadas. Uhum. Isso pode ser alterado. Legal, bom saber. Então, você pode pegar aí e falar, ó, segundo o nosso PPC, tal, a gente tem esse perfil do egresso aqui, queria contemplar, vocês podem fazer a revisão de atribuição nesse sentido? Sim. Porque, inclusive, a gente está nessas DCN novas, a gente, eu digo como núcleo NDE, né, do curso, a gente cogitou a mudar o nome. Falou, a gente tem um curso, e de repente a gente não tem atribuição, vamos mudar o nome do curso. Só que eu cheguei a ver, falei, não, mas não precisa mudar o nome. A UFMG, por exemplo, que é referência que é referência em saneamento. No Brasil, eles têm essa atribuição e eles não são engenharia sanitária ambiental, eles são engenharia ambiental. Engenharia ambiental. E eles têm essa atribuição do sanitário. Então, de repente, foi isso que eles fizeram, alguma consulta, alguma revisão de atribuição, e a gente tem a grade. Então, assim, é uma coisa que realmente é ir lá e mostrar. Pode pedir. A escola, mediante aí o pessoal administrativo, quem representar a escola ou o campus, pode bater na porta do CREA e mandar a documentação solicitando. Ótimo, muito legal. Isso é muito legal. O processo de revisão de atribuições. Tá. Bacana, muito legal. E acho que mesmo no caso do estricto senso, aí, de uma pós, quando você consegue uma atribuição, se passou o boi, passa a boiada, né? Já serve como... sim. Já serve como... Né? Já é o caminho. É aquela história, basta um pedir, depois o resto é praticamente automático, né? Tanto é que quando veio... chama isso, né? Jurisprudência, né? Coisa assim. Quando veio a decisão para mim, eu falei para os outros caras que estudaram comigo, falei, eu consegui, lá foi aprovado no CREA, né? Aí o pessoal começou a pedir, aí um dos conselheiros que relatou, li o relato dele depois, falou assim, a todos os egressos dessa turma. Então, ele já pediu para alterar de todo mundo, para não ficar chovendo pedido. Aí já pediu para alterar de todo mundo. Osvaldo, você tem mais alguma pergunta? O chat aqui não tem mais nada. A gente poderia finalizar. Não, eu tô super satisfeito aqui. Foi muito bom. Quer dizer, tem um monte de coisa aqui para conversar, mas tem outros assuntos, outras pontuações também, senão a gente vai acabar longe. Se precisarem, pontuem um tema, eu busco, quem sabe, se eu não conseguir fazer, a gente vai buscando alguém aí para... Eu cheguei a convidar também o pessoal da Associação Mineira aí para ver se eles pudessem participar, mas eles estão em período de transição, de eleição, as duas lá, eles falaram, não queria entrar agora, porque depois vem logo outro. Falou, mas se for necessário, a gente marca uma outra vez aí, junto o pessoal, para falar de associação, se for o caso, listas aí. Isso, vou passar, inclusive, o seu contato para o Centro Acadêmico, que vamos montar um evento desse tema, né, com uma associação, para os alunos conhecerem e realmente, os que precisarem dessa ajuda, como o João acabou de falar, acho que é importante ter esse conhecimento, saber quem é, saber que a gente existe aqui também, que a gente está interessado, que a gente forma bons profissionais aqui também. Isso é ótimo. Eusébio, eu queria agradecer demais a sua palestra. Assim, eu fiquei muito... Eu amo minha profissão, eu amo o curso aqui que a gente... Hoje eu sou coordenador do curso aqui também. Parabéns. E eu amo... Eu vejo que os professores aqui, tanto do bacharelado, que eles amam o que faz, a gente realmente é apaixonado pela universidade, para formar bons profissionais, e quando vem uma pessoa como você e esclarece muitas coisas que nós da academia às vezes não tem tanta informação, porque eu vim da academia, a gente vai falando, né? Hoje eu tô até mais, pego uma consultoria, aprovo na universidade para poder fazer, hoje eu tô tentando ter mais essas atribuições, assim, né? Mas a gente é muito da academia, e quando traz uma pessoa como você, que
além da academia, traz todo o conhecimento técnico, é genial. Assim, agradeço muito mesmo a tua disponibilidade. Eu que Fiquei muito agradeço a feliz. oportunidade, muito obrigado mais uma vez. Muito legal. O pessoal Também que está agradeço. agradecendo. Também agradeço sempre pro galera agradecendo aqui. Obrigado. Depois eu pego seu contato aí também, que você deixou no final, a gente bate um papo depois aí. Opa, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Christian, você quer encerrar de alguma maneira aí? Agradecer ao professor Eusébio, Osvail e Rafael. Um evento, acho que agregou muito para todo mundo, né? O pessoal gostou bastante, está agradecendo. Só dando um último aviso, que a lista de presença está aqui no chat, que depois a gente vai gerar um certificado. Não esquecer de assinalar a lista de presença. E depois eu vou disponibilizar o certificado pessoal. Show de bola. Maravilha. Muito obrigado, viu? E até a próxima, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Abraço, Tchau, a pessoal. todos. Valeu. Obrigado. Boa noite. Abraço.